Fala, nação celeste que eu tanto amo, seus bandos de loucos! É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa, galera. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje só vai deixar o like quem tem uma tríplice coroa, mas caso você aí de casa for do time que não tem um bicampeonato e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo, beleza? Para o torcedor aí de casa que já estava com saudade das dívidas que o Cruzeiro tem, as inúmeras dívidas que o Cruzeiro tem na FIFA, eu informo a vocês que nessa terça-feira, dia 23, o Cruzeiro recebeu mais duas ordens finais de pagamento da FIFA em processos envolvendo as contratações dos jogadores Rafael Sobis e Pedro Rocha. Claro que já deveria ser esperado pela diretoria celeste. Somadas as dívidas, superam 14 milhões de reais. Dessa vez, contudo, o Cruzeiro não corre risco de perder pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que há outras punições caso o Cruzeiro não pague, mas perda de pontos está descartado dessa vez. Em relação à contratação do atacante Rafael Sobis, que atualmente hoje está no Ceará, mas que na época pertencia ao Tigres do México e foi anunciado pelo Cruzeiro em junho de 2016. Em 3 processos do time mexicano, 2 já tiveram a condenação final, conforme publicou o portal Super Esportes de Minas Gerais. Com isso, a notificação foi enviada ao clube com a data de pagamento para 15 de julho de 2020. Claro, é uma pequena data que o Cruzeiro tem, né? Uma pequena data, mas ainda assim tem um prazo. Mesmo sendo pequeno, é um prazo que o Cruzeiro tem para pagar. A quantia é de mais de 2.286.000 dólares, cerca de 11.785.000 reais na cotação dessa terça-feira. O dólar está um absurdo, tanto que eu acabei de olhar, o dólar está 5,17 nesse exato momento. Além disso, o time também receberá a ordem de pagamento no valor atualizado de 395.000 euros, cerca de 2.311.000 reais na cotação dessa terça-feira ao Spartak de Moscou da Rússia. O valor se refere ao empréstimo do jogador Pedro Rocha em 2019. O pagamento tem a data de vencimento no dia 6 de agosto de 2020. Esse aí o Cruzeiro tem um prazo maior. Um é do dia 15, esse é do dia 6. Tem mais de 15 dias de diferença de uma data para outra. Ou seja, o foco hoje é a dívida do Rafael Sobis. Importante salientar que, ambos os casos, as penalidades são o impedimento de registro de atleta. Ao contrário de outras punições, essa não corre risco de perder pontos, caso não pague as duas dívidas. A Raposa vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez e vai lembrar que já tem menos 6 pontos na conta. Mas pelo menos a gente não corre risco, galera. Se o Cruzeiro pretende pagar essas contas, que pague logo. Caso não pretende ou não tem dinheiro para pagar, comece a contratar jogador. Porque depois dessas punições, o Cruzeiro não poderá mais contratar jogador caso não pague a conta. Galera, quem acompanha o nosso canal sabe que ontem, na parte assim, de meio-dia, 1h, eu dei a ideia do Cruzeiro trazer de volta o futebol para o interior também. Tirar apenas Belo Horizonte com Independência e Mineirão, Mineirão e Independência. E sempre assim. Assim, o Cruzeiro está muito abandonando o torcedor do interior. E o Cruzeiro tem vários estádios no interior que estariam lotados, fariam caixão para ter a oportunidade de ver o Cruzeiro jogar. Vale lembrar que o torcedor do Cruzeiro do interior não tem motivo nenhum para assinar um sócio torcedor, porque as camisas saem do mesmo preço. Aquelas visitas na toca ficam muito longe das suas cidades, gastariam muito para chegar até lá. E os descontos de ingressos do estádio, o torcedor teria que sair do norte para o sul, do sul para o oeste, leste a oeste, isso e tal e tal. O Cruzeiro tem que abrir mais, tem que abraçar mais o torcedor do interior, assim poderia até aumentar o seu sócio torcedor. O sócio torcedor do interior não tem motivo nenhum, e o sócio do interior tem vários estádios por aí espalhados no Brasil. Por exemplo, o pessoal deu uma opção aí nos comentários no vídeo anterior, o Ipatingão, de Ipatinga, que cabe 10.000 pessoas, faria sem dúvida um caldeirão. A Arena do Jacaré em Sete Lagoas, que cabe 18.000 pessoas. O Uberabão em Uberaba, que cabe 21.000 pessoas. Também temos o Mar Heleno em Juiz de Fora, não podemos deixar Juiz de Fora também. Temos também o Parque do Sabiá, em Uberlândia, que cabe 53.000 pessoas. Ou seja, o Cruzeiro tem que abraçar mais o torcedor do interior. Assim, aumentaria muito mais, daria até um motivo para o torcedor do interior assinar um sócio torcedor, porque assim não dá motivos para eles assinarem esse sócio. O Cruzeiro vai ficar sempre na mesma. 40, 50, no máximo 60.000 sócios torcedores. O sócio torcedor do interior vai ficar de fora, porque não tem vantagem nenhuma em apenas ajudar o Cruzeiro. Eles não têm vantagem nenhuma própria.
o Cruzeiro recebeu o convite para voltar a jogar na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Eu noticiei essa ideia mais ou menos a meio-dia, 1h. Às 5h, a Arena do Jacaré fez um convite para o Cruzeiro voltar a sediar seus jogos lá após a paralisação, depois sair tudo da pandemia, sair tudo, o futebol do país totalmente voltar. O convite foi feito pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues na tarde desta terça-feira, em uma reunião na sede administrativa. Seria uma alternativa para o time atuar enquanto as partidas em público não voltam. Até o momento seria uma possibilidade. Claro, há a possibilidade dele voltar com o público também e abraçar o torcedor do interior, mas por enquanto seria a casa do Cruzeiro com menos gastos no momento. O clube foi consultado sobre a possibilidade e, via assessoria, mandou a seguinte mensagem. O presidente Sérgio Santos Rodrigues recebeu a visita cordial do deputado estadual Douglas Melo, que destacou o quanto é importante para Sete Lagoas ter jogos do Cruzeiro. Assim como a Arena do Jacaré, o clube analisa todas as possibilidades da arena quando o retorno do futebol for efetivado. Ou seja, até o próprio governador de lá vê essa importância. Não estou falando que ele viu o vídeo aqui do canal Camarote Esportivo, mas ele vê muito bem essa importância. Em tese, a Arena do Jacaré traz menos custos ao Cruzeiro do que a atual gestão, que é o Mineirão. Mas tem um problema, né? O Cruzeiro tem uma dívida com o Mineirão, e se o Cruzeiro tirasse os seus jogos do Mineirão nesse momento, queimaria muito o Cruzeiro com isso. Ou seja, o Mineirão não gostaria nem um pouco do Cruzeiro tirar os mandos de campo de lá para jogar na Arena do Jacaré, mesmo tendo menos. Vale lembrar que o Cruzeiro tem uma dívida bem salgada com o Mineirão e não pegaria nada bem. Mas é a opinião de vocês, galera. Eu quero saber aqui nos comentários também. Eu acho muito legal o Cruzeiro trazer o futebol também para o interior. Trazer mais para... Tá muito abandonado. Pode-se dizer que Belo Horizonte é o grande forte do Cruzeiro, onde tem mais torcedor. Mas se juntar todos os outros estados de Minas Gerais, claro que todos os outros estados vão ter mais torcedores comparado a Belo Horizonte. O Cruzeiro tem sim que fazer uma tour por Belo Horizonte, por Sete Lagoas, por Uberlândia e várias outras cidades para dar oportunidade do torcedor do interior acompanhar o futebol do seu time de coração. Galera, agora um cara que tem uma excelente relação com o Ricardo Drubski, diretor de futebol do Cruzeiro, e o Anderson Moreira, treinador, é Alberto Valentim. Ele confirma sim ter indicado reforço ao Cruzeiro e citou que vai ajudar muito. Atualmente sem clube, Alberto Valentim foi peça-chave do Cruzeiro para encaminhar uma contratação. O ex-treinador de Palmeiras, Botafogo, Pirâmides do Egito, Vasco e Avaí foi consultado pela dupla celeste e deu boas referências de Raul Cáceres, lateral que desembarcou em Belo Horizonte nesta terça-feira, dia 24. Galera, hoje é quarta-feira, acho que 20 minutos atrás o Samuel Venâncio acabou de noticiar que o jogador está fazendo exames médicos na Toca da Raposa e aquele exame daquela doencinha que eu não posso falar o nome aqui, beleza? No ano passado, o Valentim foi o responsável por levar o defensor do Cerro Porteño ao Vasco. Palavras dele. Conversei com o Ederson e com o Ricardo. Eu disse que acredito que ele vai ajudar muito o Cruzeiro. É um jogador que já vem de um time grande de fora e também esteve no Vasco. O Cruzeiro é grande e ele não vai ter problema nenhum de pressão da torcida e nem de tamanho de camisa, revelou o treinador em entrevista ao Globoesporte.com. O paraguaio teve boa sequência no Vasco com Valentim, mas perdeu espaço com a chegada do treinador Vanderlei Luxemburgo. Palavras de Valentim. É um jogador de características próprias para lateral, ou seja, vai muitas vezes na linha de fundo, com fôlego, com resistência de velocidade muito grande. É inteligente no campo, ofensivo, no último terço de campo, quando tem que fazer cruzamento e passes curtos, ele sabe fazer boa leitura da jogada. É um jogador que gosta de vir por dentro, algumas vezes para finalizar, analisou o treinador. A torcida celeste, na visão do treinador, também pode esperar uma boa obediência tática. Defensivamente é um cara muito obediente. Ele pegou rapidamente o posicionamento e a forma como a gente gostava de trabalhar no Vasco, com essa linha defensiva de 4 homens, com os 2 laterais e os 2 zagueiros. É um jogador que é inteligente e pega rápido as coisas, salientou Alberto Valentim, elogiando muito Raul Cáceres. Foi uma indicação do Alberto Valentim, mas ele não era tão bom assim, porque o Alberto Valentim caiu com o Vasco, e o Raul Cáceres era seu titular, ou seja, o Raul Cáceres e os demais jogadores do Vasco não estavam jogando bem. Eu quero mais que o Alberto Valentim indique da próxima vez ao Cruzeiro o Messi, o Carvajal para a lateral direita, podia indicar jogadores de um nível maior, já que é para trazer mesmo. O Raul Cáceres eu espero de coração, galera, que eu queime a língua por ele, porque até agora a minha nota para essa contratação é 4/5. E é uma nota boa para um jogador que raramente eu vi jogar e raramente tem boas recomendações de outros times por aí.
Seguinte, estamos quase acabando o vídeo de hoje, vamos para a última notícia. Se você ainda não deixou o like, deixe aquele like que vai ajudar muito o nosso canal, beleza? O nosso presidente Sérgio Rodrigues focou em gestão do Cruzeiro e não vê pressionado por possível sucesso do Atlético. Foi perguntado para ele se o Cruzeiro está pressionado porque o Atlético está fazendo diversas contratações, está investindo alto, e se o Cruzeiro se vê pressionado para não ficar atrás do Atlético. E o presidente afirmou que vai se preocupar apenas com assuntos do próprio Cruzeiro, diferente de outras pessoas por aí. Palavras dele: a pressão é zero, pois nosso trabalho é focado no Cruzeiro, não no Atlético. Eu me preocupo com a torcida do Cruzeiro, não o que está sendo feito em outros clubes. Então, a gente foca na nossa gestão, no nosso modelo, no que precisa ser feito. Vamos prestar satisfação para a nossa torcida. Raramente vão me ver falando do rival, declarou o dirigente em entrevista ao Super Esportes e o Estado de Minas Gerais. Realmente, o nosso presidente tem que ser muito diferente do outro lá, que só fala mais do nosso time do que o próprio time. O Sérgio Rodrigues tomou conhecimento das declarações do seu xará, Sérgio Setter Câmara, com relação ao risco que o Cruzeiro corre de ficar muito abaixo do Atlético se não conseguir resolver seus problemas rapidamente. Palavras dele: não vejo esse risco porque estou focado no Cruzeiro, não faço gestão preocupado com o Atlético. Frisou o mandatário cruzeirense, mencionando em seguida o número de títulos importantes conquistados pelo Cruzeiro. Palavras dele também: até vi essa entrevista do Sete Câmara ao Super Esportes, mas a métrica por métrica nós temos 14 grandes títulos, 6 Copas do Brasil, 4 brasileiros, 2 Libertadores, sem contar a Supercopa, e o Atlético tem apenas 3, Copa do Brasil, Brasileiro e uma Libertadores. Não vejo como alguém pode deixar de gostar de um time da grandeza do Cruzeiro para gostar do Atlético. Realmente, o presidente do Atlético está muito iludido, se achando que as futuras gerações vão abandonar o Cruzeiro para ir para o Atlético. Galera, o Atlético nasceu para sofrer. Já o Cruzeiro é acostumado. O torcedor do Cruzeiro é muito animado. Desde cedo já é acostumado a grandes títulos. Libertadores desde cedo, Copa do Brasil desde cedo, Brasileiro desde cedo. O torcedor do Cruzeiro é muito animado e a gente gosta disso. A gente é muito parecido com o Real Madrid. Se passar um ano sem conquistar o título, a gente já acha ruim. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Um grande abraço para vocês.